Olá! Mais um vídeo da série Por Onde Começar, série na qual aqui no YouTube eu dou sugestões de livros por onde você pode começar a ler algumas categorias da literatura. Então, como exemplos aqui, a gente já tem vídeo para onde você pode começar a ler contos, literatura russa e histórias em quadrinhos e mangás. Deixaria o link para a playlist aqui no box de informações. E no Instagram eu dou sugestões de livros para você começar a ler a obra de autores específicos. Então a gente já tem post para a obra do Thomas Mann e também para o Stefan Zweig. Deixarei os links também aqui no box de informações. E hoje venho aqui com o vídeo mais pedido dessa série de longe. O de literatura russa tinha sido bem pedido também, mas nada como o de clássicos. Então, por onde começar a ler os grandes clássicos da literatura mundial? E eu acho que todo leitor já teve em algum momento certa curiosidade em relação aos clássicos, ou tem, caso você não tenha lido um clássico ainda, mas essa curiosidade costuma vir acompanhada de um certo medo também. E aí, opinião pessoal aqui, eu penso que aqui no Brasil isso se deve ao fato de que os grandes clássicos da nossa literatura são um pouco mais difíceis mesmo. Pegando aqui como exemplo a literatura norte-americana, lá eles têm clássicos como As Aventuras de Huckleberry Finn e O Sol é para Todos, que são super acessíveis. Crianças de 11, 12 anos conseguem ler um livro desses tranquilamente, o que não acontece com a gente com, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, Mário de Andrade, etc. Convenhamos que é mais difícil que você pegue uma pessoa de 12 anos e a convença de que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro super legal. Isso até pode acontecer, mas na maioria esmagadora dos casos requer uma condução muito bem feita pela obra e não é sempre que a gente tem acesso a isso. Então, acho que esse medo dos clássicos, pelo menos aqui no Brasil, se deve um pouco a isso. E, afinal de contas, por que ler os clássicos? Tem um livro do Ítalo Calvino cujo título é exatamente esse, Por que ler os clássicos. Lá ele oferece vários motivos pelos quais nós deveríamos ler os clássicos. E um deles, o que me chamou mais atenção, é de que um livro clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Porque se a gente pensar, clássicos são livros que passaram pelo teste mais rigoroso que eu imagino que há, que é o teste do tempo. São livros que já são lidos há muito tempo, que foram validados e revalidados por pessoas que viveram em contextos muito diferentes, e eu acho que isso se deve ao fato de que clássicos geralmente tocam muito na essência humana. Geralmente abordam situações nas quais nós costumamos nos ver em diversas vezes ao longo da vida, ou também aspectos mais humanos no sentido de vivências dos personagens, os personagens passando por situações que a gente costuma passar também. Um amigo meu, Rodrigo Simonsen, diz, Simonsen, se você estiver assistindo ao vídeo e eu errar a sua citação, por favor, me corrija aqui nos comentários, mas certa vez eu ouvi dizer que os clássicos são a humanidade condensada e eu não poderia concordar mais. E é claro que há clássicos que são realmente mais difíceis. A gente tem como exemplo O Som e a Fúria, As Metamorfoses de Ovídio, A Montanha Mágica, enfim, vários outros. Mas ouso dizer que, como devoradora de clássicos que sou, a maioria esmagadora dos clássicos são muito mais acessíveis do que a maioria imagina. E são também um caminho sem volta. A probabilidade de você pegar um livro aqui dessa lista, ler e não querer mais parar, querer devorar clássico atrás de clássico é bastante alta. E para provar o meu ponto, trouxe aqui uma lista com 10 livros clássicos. E queria deixar bem claro de antemão os critérios que eu utilizei para escolher os livros dessa lista. Primeira coisa, se você quiser começar a ler clássicos por um clássico que não esteja nessa lista, não tem problema, é óbvio, isso aqui são sugestões minhas, mas não é nada mandatório, pelo amor de Deus. Mas vamos lá aos meus critérios. Eu tentei pegar livros não muito grandes, tem um baita calhamaço aqui, mas só um, e eu vou explicar o meu ponto em relação a ele, mas a maioria é composta por livros tranquilos, em torno de 300, 400 páginas, no máximo, alguns bem mais fininhos que isso, e isso foi visando o fato de que eu sei que muita gente, quando pensa em clássicos, já pensa naqueles calhamaços, tipo Crime e Castigo, Guerra e Paz, Irmãos Karamazov, enfim, pensa em livros gigantescos, mas tem muitos clássicos que são mais pequenininhos, então o meu intuito aqui foi eliminar qualquer tipo de empecilho e também peguei livros que são mais fáceis de entender. E por mais fáceis eu digo tanto em relação à linguagem,
mas também em relação ao próprio enredo, no sentido de que são histórias das quais a gente já ouviu muito falar, ou histórias com as quais a gente consegue se relacionar bem, onde os personagens vivenciam situações que a gente costuma vivenciar no dia a dia. Então, foi mais ou menos nesse sentido, que eu acho que ajuda também a aproximação do leitor desse tipo de literatura. Então, vamos lá, vou começar dos mais pequenininhos e aí a gente vai progredindo até chegar no calhamaço da lista. O primeiro livro sobre o qual eu irei falar foi um livro que eu li apenas neste ano, e eu digo apenas porque é um dos clássicos mais conhecidos por aí, mas eu ainda não tinha lido. Li neste ano e amei, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, ou O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Este aqui é o tipo de livro que se encaixa na categoria história com a qual a gente já tem certa familiaridade. Tanto que quando você está lendo isso aqui, você vai pensando já nas inúmeras referências, porque tem muita coisa da cultura pop, etc., que veio a partir disso aqui. Conforme você vai lendo, você vai pegando as referências, você fica pensando, ah, então é daqui que veio aquilo ali, tem muita coisa que veio a partir disso aqui mesmo. E o que a gente tem neste livro? Aqui a gente tem uma história narrada sob o ponto de vista de um advogado, que é o Dr. Utterson, que é um advogado que atende a clientes de classe bastante alta na Inglaterra, e um de seus clientes é o Dr. Jekyll, que é um homem muito benquisto na sociedade, um homem muito bondoso, faz doações, é muito generoso com todos, só que o Dr. Jekyll passa a ser objeto de preocupação por parte do Dr. Utterson, que ele começa a ouvir algumas histórias esquisitas envolvendo o Dr. Jekyll. O Sr. Utterson ouve falar que ali nas redondezas tem um homem bastante esquisito, um homem que é bem pequeno, que fez algumas ações de caráter bastante duvidoso por ali e que parece ser uma pessoa que encarnou o próprio mal. E ele fica preocupado porque ele ouve dizer que esse homem, cujo nome ele descobre ser Sr. Hyde, tem acesso com uma chave própria à casa do Dr. Jekyll. Então ele fica pensando, meu Deus, será que meu amigo e cliente está sendo vítima de extorsão, de alguma chantagem? E aí ele vai investigar essa história. E o que ele descobre a partir disso, minha gente, bom, vou parar por aqui e eu já queria dar uma dica. Se você quiser ler este livro aqui, pelo amor de Deus, não pesquise sobre ele, não leia nada sobre ele, porque é bem fácil de encontrar um spoiler que, na minha opinião, é muito chave para a história. E assim, não é que se você souber desse spoiler, isso vai acabar com a sua experiência de leitura e você não vai achar o livro bom. Não, mas é porque é muito mais legal quando você descobre isso lendo o livro. Então, fica a dica aí, não leiam nem a sinopse que fica lá na página de vendas da Amazon, porque lá tem esse spoiler. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, aqui no canal tem uma resenha na qual eu falo sobre este livro e eu divido a resenha em partes. A primeira parte da resenha é sem spoiler total, inclusive esse baita spoiler aí, e depois tem os spoilers, mas tá bem sinalizadinho lá onde é que eu começo a falar do spoiler, porque acho realmente sacanagem você pegar isso por aí. Então, fica essa dica. E, óbvio, fica a dica do livro maravilhoso também, que te prende de um jeito. Pra vocês terem noção, eu li este livro neste ano, né? E eu lembro que eu sentei a bunda aqui no sofá e só consegui levantar quando eu tinha terminado o bendito livro. Sabe aquele livro que te faz segurar até o xixi de tão bom que ele tá? Pois é isso aqui. Saindo do século XIX e indo diretamente para a metade do século XX com George Orwell e seu A Revolução dos Bichos. Eu confesso que prefiro A Revolução dos Bichos a 1984. Não sei se é um posicionamento tão comum assim. Se vocês concordam, deixem aqui nos comentários. Também gosto muito de 1984. Tem até vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui no box de informações. Reli neste ano, aliás. Mas A Revolução dos Bichos, na minha opinião, representa o ápice do Orwell como ficcionista. Essa história aqui é muito redondinha. Ele consegue abordar diversas problemáticas de uma maneira muito legal. E, bom, muitos já devem conhecer a história do livro, mas resumindo aqui rapidinho, a história se passa numa fazenda chamada Granja do Solar, onde diversos bichos estão sendo criados ali e já estão cansados de serem explorados por um fazendeiro chamado Sr. Jones. Nessa fazenda há porcos, há cavalos, há vacas, cachorros, passarinhos, etc. Mas os porcos são tidos como os animais mais inteligentes ali da fazenda. Então, eles resolvem fazer um plano, fazem todo um discurso frente aos bichos,
propondo uma revolução onde haverá igualdade, vai ser tudo lindo, maravilhoso, eles não vão ter mais que se submeter à exploração de ninguém. Enfim, uma coisa maravilhosa, mas maravilhosa na teoria, porque eles conseguem levar a cabo aquela revolução. Mas, conforme está até escrito aqui no livro, os bichos descobrem que todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Os bichos chegam ao poder e não tarda muito até que os porcos comecem a se revelar verdadeiros tiranos. Vão mudando as regras do jogo ali, fazendo algumas manipulações através da linguagem, e como tudo isso acaba, vocês terão de ler para saber, e vale muitíssimo a pena. E o interessante deste livro aqui é que não só a história é muito legal por si só, e daquelas que você também lê numa sentada, o livro é bem curtinho, facinho de ler, mas também pelo fato de que a gente consegue fazer muitas relações com o que a gente vive atualmente. Na minha opinião, esse é o tipo de livro atemporal. O Orwell escreve isso aqui com o intuito de ser uma crítica ao stalinismo. O livro é publicado em 1945 e não é muito difícil perceber que é uma clara sátira ao Stalin. A gente tem aqui diversos personagens que representam personalidades-chave para a União Soviética. É bem interessante ler o livro sob essa ótica, aliás. Mas aqui a gente tem presente manipulação através da linguagem, promessas sem fundamento, os porcos se utilizando de todo o aparato ali da fazenda em benefício próprio, populismo. Parece familiar? Voltemos agora ao século XIX com um representante russo, e não qualquer representante russo, um dos maiores autores de todos os tempos e meu autor favorito, Lev Tolstói, com esta novela aqui que é um soco na cara, A Morte de Ivan Ilitch. E por que eu falo que é um soco na cara? Nessa novela aqui a gente tem como protagonista o Ivan Ilitch, que é uma pessoa que durante toda a sua vida seguiu muito aquilo que era esperado da sociedade. Então ele queria ter um emprego bom, ascender socialmente, se casar com uma moça de boa índole, gerar filhos, ter uma bela casa, dar festas para mostrar suas posses aos outros, enfim, tudo aquilo que a sociedade esperava dele, mas no fim das contas uma vida de aparências. E ele tá naquela inércia lá da vida dele, saindo de casa para trabalhar, volta, dorme naquele esquema, não aproveitando mesmo a vida, só vivendo no automatismo, uma coisa bem mecânica, até que ele se vê doente e à beira da morte. E aí ele passa a olhar toda a vida dele em retrospecto e pensa, o que eu fiz da minha vida? Ele percebe que todos aqueles vínculos que ele pensava ter, na verdade, eram relações apenas por conveniência. Inclusive, na própria casa dele, ele percebe que não tem vínculos afetivos reais, tanto com sua esposa, como até mesmo com seus filhos, que toda aquela pompa da casa dele, os móveis bonitos, o apartamento num lugar muito privilegiado, tudo aquilo não foi construído para a felicidade dele, e sim para mostrar aquilo em relação aos outros. E aí, a partir disso, ele vai tecendo diversos questionamentos aqui, e é o tipo de coisa que muda a sua vida. Aliás, falei sobre esse livro aqui numa série aqui no canal, onde eu comento sobre os livros que transformaram a minha vida, marcaram a minha vida, e este aqui está lá, deixarei o link no box de informações. E, na minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor pedida para quem quer começar não só a ler os clássicos, mas também literatura russa. Tolstói é o caminho mais sem volta que existe, maravilhoso. Mudando um pouco de terreno e indo para o campo da literatura fantástica, nada mais justo do que trazer aquele que foi um verdadeiro marco na história da literatura fantástica, O Hobbit, de Tolkien. Como eu amo esse livro aqui! Foi um dos primeiros clássicos que eu li e é uma história que tem bastante valor afetivo para mim. E o que a gente tem aqui? O Hobbit do título trata-se de Bilbo Bolseiro, que era um hobbit, um povo criado pelo Tolkien. Vou deixar uma foto deles aqui. E ele vivia sua vida tranquila ali no condado, que era onde viviam os hobbits, até que certo dia um mago, Gandalf, bate à sua porta e ele tem uma missão para o Bilbo Bolseiro, que é retomar a Terra dos Anões. Só que para isso ele precisa partir numa baita jornada, bastante perigosa, cheia de aventuras malucas, com o objetivo de chegar à Montanha Solitária, onde um grande dragão o aguarda. Ele vai acompanhado de 13 hobbits nessa jornada, e é essa jornada que a gente acompanha neste livro maravilhoso aqui. O livro foi originalmente escrito pensando em crianças, mas, como diz o C.S. Lewis, as melhores histórias infantis não são apenas para crianças.
E é o que a gente tem deste livro aqui. Livro maravilhoso que com certeza vai ser aproveitado por pessoas de todas as idades. Então, se você é pai, tem filhos aí ou sobrinhos, é uma boa ler junto com eles, porque eles vão adorar e você também. Você vai pegar a camada que eles estão pegando da leitura, mas também vai conseguir ver algumas coisas além. Livro fantástico. Próximo livro que eu penso ser uma boa para quem quer adentrar o mundo dos clássicos é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Eu já havia lido outros clássicos antes de ler Orgulho e Preconceito, mas eu lembro muito bem de que, ao ler Orgulho e Preconceito, foi a primeira vez que eu pensei, putz, tô lendo um clássico, sabe? Deu aquele sentimento de, meu Deus, estou lendo um clássico. E do que trata este livro aqui? Este livro é ambientado no século XVIII, no interior da Inglaterra, e tem foco sobre uma família que possui 5 mulheres solteiras. É uma família que não está bem na classe baixa, mas definitivamente também não ocupa o extrato mais alto da sociedade, então seria uma espécie de classe média que luta para ter essa ascensão social, e o pai dessas meninas se preocupa bastante com o futuro delas, porque, bom, boa parte delas já está naquela idade que deveriam estar casadas, lembrando que a gente está na Inglaterra do século XVIII, né, uma coisa bem patriarcal mesmo, uma mulher jovem e solteira não era vista com bons olhos, e também há essa preocupação porque, como eram muitas filhas, 5 filhas, e a família não tinha muito dinheiro, eles não poderiam oferecer um dote muito alto para o homem que casasse com aquelas mulheres, o que também influenciava aí a possibilidade de escolha dessas meninas para ter um marido. E eis que um dia uma família rica se muda para aquela região onde essas mulheres moram. Essa família tem um jovem cavalheiro, herdeiro também, já em idade de se casar, e ele vem acompanhado de um amigo chamado Mr. Darcy, o famoso Mr. Darcy. E aí na família dessas meninas começa a se traçar todo um plano para que essas jovens, algumas delas, né, no caso, consigam se relacionar com aqueles homens e ter, de certa forma, uma garantia de futuro. Mas há diversos atritos ali e é tudo isso que a gente acompanha e muito mais, na verdade, lendo Orgulho e Preconceito. Agora, queria dizer que algumas pessoas devem estar surpresas que eu estou falando deste livro aqui, porque eu já falei algumas vezes aqui no canal que por muito tempo eu tive um probleminha com Jane Austen. Eu li Orgulho e Preconceito, gostei, mas não achei tudo isso. Pera que eu já explico por que eu tô indicando esse livro. Também da Jane Austen li Razão e Sensibilidade e esse eu achei um dos livros mais chatos que eu já li na vida. Esse eu não recomendaria. E li Persuasão, que foi o que eu mais gostei dos 3. E aí meio que deixei a obra da Jane Austen pra lá, até que neste ano eu comecei a ouvir um chamado. Fiquei pensando que deveria dar uma segunda chance a Jane Austen. Já tinha pensado nisso desde o ano passado, quando eu vi a musa da minha vida, Susan Sontag, falando que também teve uma primeira experiência ruim com a Jane Austen, mas depois tentou ler mais tarde e adorou. E aí eu fiquei pensando se não seria o meu caso também, porque quando eu fiquei pensando depois sobre a obra da Jane Austen, me parece que há um componente de ironia muito forte na obra dela. A princípio parece ser aquela obra bem de mulherzinha, digamos, então romancezinho, bem água com açúcar, bem padrãozinho, mas essa é só a superfície da obra da Jane Austen. A verdade é que a obra dela é muito mais do que isso, requer um leitor mais perspicaz e não era a leitora que eu era, aparentemente, quando eu li Orgulho e Preconceito da primeira vez, porque neste ano eu dei a minha segunda chance a Jane Austen com Emma, que já tem vídeo aqui no canal, deixarei o link também no box de informações, e eu amei, e aí eu comecei a repensar toda a minha experiência com a obra de Jane Austen e cheguei à conclusão que, caso eu releia este livro aqui nos dias de hoje, e pretendo fazer isso, aliás, eu irei adorar este livro aqui. O Razão e Sensibilidade eu acho que eu vou deixar pra lá mesmo, porque eu acho que dele eu nem gostaria hoje, mas Orgulho e Preconceito tenho certeza de que sim. E é o tipo de livro que te prende muito. Eu lembro que eu não achei tudo isso, muito provavelmente porque eu não peguei a crítica dela ao contexto, etc. Mas eu lembro de ter sido uma leitura que me prendeu bastante. Eu li o livro super rápido, então imagino que agora, conseguindo perceber essa crítica que ela faz por trás, eu ia realmente gostar desse livro. E eu acho que eu não conheço ninguém que não goste desse livro. Todo mundo que eu conheço e que já leu este livro gosta muito dele.
Então, tô ansiosa aí por uma releitura e fica a dica de Jane Austen, que aliás é um dos maiores nomes da literatura clássica, o que é raro visto que por muito tempo as escritoras foram a esmagadora minoria na literatura. E já que estamos falando de mulheres, vamos falar de outra mulher maravilhosa chamada Anne Brontë. Trouxe aqui o seu A Senhora de Wildfell Hall. E sim, Brontë, talvez alguns já sejam familiarizados com as três irmãs, mas alguns podem ser familiarizados somente com as duas irmãs mais famosas, que são a Emily Brontë, autora de O Morro dos Ventos Uivantes, e a Charlotte Brontë, autora de Jane Eyre, dentre outros. A Anne Brontë, pelo menos por aqui, foi por muito tempo a irmã esquecida no churrasco, a deixada de canto, mas se depender de mim, isto vai mudar, porque meu Deus, a obra dessa mulher precisa ser mais conhecida. Este livro aqui, para mim, é um monumento e, na minha opinião, é melhor que Jane Eyre, tá? Eu não acho melhor que O Morro dos Ventos Uivantes, porque realmente aquele livro ali, olha, sinceramente, mas A Senhora de Wildfell Hall não fica muito atrás, não. Gosto muito desse livro aqui. E eu coloquei esse livro aqui, primeiro, porque ele é maravilhoso, e segundo, porque, na minha opinião, ele se encaixa naquela categoria de histórias com as quais a gente consegue se relacionar com muita facilidade, infelizmente neste caso, porque aqui a gente tem o machismo escancarado. O que a gente tem na história deste livro aqui? Em uma região da Inglaterra, certo dia chega uma mulher bastante misteriosa, acompanhada de seu filho, para morar em uma residência ali, Wildfell Hall. Só que as pessoas logo começam a ficar muito curiosas em relação àquela mulher, porque ela chega ali sozinha, acompanhada somente de seu filho e de criados, e aí logo começam a se perguntar, mas e o marido dessa mulher? Cadê o marido dessa mulher? Por que ela tá sozinha aqui? E aí ela começa a virar motivo de fofoca ali naquela região. Só que tem um homem que se interessa muito pela figura dessa mulher, um jovem chamado Gilbert Markham, e ele consegue ir se aproximando dessa mulher, que se chama Ellen, aliás, eu nem falei o nome dela. Enfim, ele começa a se aproximar dela, e aí ele fica também cada vez mais curioso conforme ele vai se aproximando para entender a história daquela mulher. Até que ela dá os diários dela para ele ler, e lá ele descobre toda a história dela e por que ela foi parar ali com o filho dela sozinha. Essa mulher foi vítima de inúmeros abusos, de um casamento extremamente infeliz e basicamente foge desse marido horroroso para proteger a ela mesma e ao filho dela. Só que imaginem vocês o rebuliço que isso aqui não causou sendo publicado no século XIX. Inclusive, não só a Anne, mas as suas irmãs também tiveram que publicar seus livros sob pseudônimos justamente para se preservarem e também para serem lidas, porque, afinal de contas, naquela época, quem queria se importar com o livro de uma mulher, não é? E esse livro aqui tem um prólogo escrito pela própria autora e juro pra vocês, se o livro fosse só o prólogo, eu acho que eu já me daria por satisfeita, porque que prólogo maravilhoso, mas o livro também é sensacional. Então fica aí a minha clemência, por favor, leiam Anne Brontë. Aliás, este aqui foi um dos livros que vocês mais pediram pra eu reler no ano que vem. Então, ano que vem tem releitura. E queria aproveitar para mostrar a outra edição desse livro aqui, porque ele tem duas versões com títulos diferentes. Esta aqui sai pela editora Record e se chama A Senhora de Wildfell Hall, mas a gente também tem esta edição aqui, saindo pela Penguin Companhia, que se chama A Inquilina de Wildfell Hall. Eu li nesta edição aqui, mas quando eu for reler, vou comparando as duas, alternando, e aí falo para vocês qual é o meu veredito, já ansiosa por essa releitura, aliás. Vocês lembram que no início do vídeo eu citei dois grandes clássicos da literatura norte-americana e que um deles era As Aventuras de Huckleberry Finn? Pois bem, cá está ele. Meu Deus do céu, que livro divertido. E até curioso imaginar que um livro seja tão divertido se tratando do assunto sobre o qual este livro trata, que é racismo. Qual que é o enredo desse livro aqui? O protagonista do livro é o Huckleberry Finn, que é um jovenzinho que está fugindo de um pai que é bastante abusivo, e em meio a essa fuga ele se une a um escravo fugitivo chamado Jim,
que têm o objetivo de chegar à sua liberdade. Eles têm o objetivo de chegar a uma região na qual o Jin poderá ser livre. Essa narrativa é ambientada no sul dos Estados Unidos, pré-guerra civil. Isso é importante de se ter em mente ao ler o livro aqui. E primeiro que as aventuras que eles vivem aqui para atingir esse objetivo são sensacionais. Eu literalmente gargalhei diversas vezes ao ler esse livro aqui, mas para mim o real trunfo deste livro tá em como ele retrata o racismo. Porque o livro é ambientado numa época onde o racismo era algo literalmente institucionalizado e o Huck Finn vive um baita dilema ao ajudar o Jin, porque ele passou a vida inteira dele ouvindo de adultos, de pessoas religiosas, etc., de que ajudar um negro era um dos piores pecados que um homem branco poderia cometer. Então ele fica com medo de ir para o inferno, por exemplo, pensando que vai ajudar o Jin. Então ele sofre todo esse dilema moral enquanto está ajudando o amigo dele. Só que no fim das contas ele percebe que a consciência moral dele vale mais do que aquelas regras pré-estabelecidas e que para ele não fazem sentido algum. O que, aliás, era um questionamento que o próprio Mark Twain, que é o autor do livro, se fazia. Apesar do tema delicado, como eu disse, o livro é divertidíssimo e a leitura voa. Tem 400 páginas, se eu não me engano, e eu li em 3 dias, tenho quase certeza que foi isso. Eu não conseguia largar isso aqui, achei maravilhoso. E esta edição aqui, que sai pela Clássicos Ahar, aliás, fica a dica, quando vocês forem ler clássicos, procurem ler em edições comentadas. A da Clássicos Ahar tem muito isso, essas edições maiorzinhas aqui são todas comentadas. As edições também da Penguin Companhia costumam vir acompanhadas de textos de apoio, introdução, pós-fácil, prefácio, etc. Notas de rodapé que também ajudam muito a entender o contexto no qual esses livros foram escritos. E vocês lembram que lá no início eu citei não só as aventuras de Huckleberry Finn, mas também O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu amo demais este livro aqui, é um dos meus favoritos da vida. Já até falei sobre isso aqui num vídeo no qual eu falo sobre os meus clássicos favoritos e este livro aqui está lá, maravilhoso. E se assemelha um pouco às aventuras de Huckleberry Finn no fato de que também é ambientado no sul estadunidense, mas este aqui já é ambientado no século XX e também tem como tema principal o racismo. E eu adoro a maneira com a qual o livro aborda esse tema. Aqui a gente tem uma história narrada por uma criança, é narrada pela Scout, que é filha de um advogado da cidadezinha onde ela mora, e o pai dela, em um dado momento, é designado para defender um homem negro que está sendo acusado de estuprar uma mulher branca. Isso em pleno sul estadunidense, quando o preconceito ainda era uma coisa também bastante comum, não que não seja hoje em dia ainda, infelizmente, mas nessa época era algo realmente ainda mais grave e também mais aceito pela sociedade. E, de novo, apesar do tema delicado, eu acho este livro aqui muito bonito. Que a partir dessa história, a Harper Lee discorre sobre diversos temas e o que mais me chamou a atenção aqui foi essa coisa das crianças serem puras, e aí a sociedade vai lá e acaba com a cabeça dessas crianças, porque a gente vê que para Scout, que é uma criança, o racismo não faz o menor sentido. Essa história aqui é contada sob o olhar dela, então isso fica bem claro aqui. E outra coisa que eu gosto muito neste livro é que fala muito sobre se colocar no lugar do outro antes de julgar. Livro incrível. Este aqui é outro livro do qual eu nunca ouvi falar mal. Já dei este livro, aliás, de presente várias vezes e as pessoas sempre gostam. Fica a dica, então, para quem queira presentear alguém, livro maravilhoso. E antes de falar do calhamaço da lista e fechar a lista, queria falar um pouco da nossa literatura com Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu vou deixar a minha edição aqui do lado, ela não tá aqui, mas é esta aqui da Ateliê Editorial, que na minha opinião é maravilhosa, tem vários textos, notas de rodapé. Sei que surgiram algumas outras aí, né? Tem da Antofágica, por exemplo, uma outra editora também que eu esqueci o nome, mas eu gosto bastante dessa da Ateliê Editorial, fica aí a recomendação. E bom, Dom Casmurro é daquelas histórias também que todo mundo conhece praticamente. E eu queria falar de Dom Casmurro aqui porque não só é um livro maravilhoso, mas
eu considero um dos clássicos brasileiros mais acessíveis, no sentido de que tem uma história que te prende. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas é mais difícil fazer prender uma pessoa ali com seus 12, 13, 14 anos. Mas Dom Casmurro, eu lembro até pela minha experiência que eu tive com esse livro como paradidático. E eu lembro que do Machado, na escola, a gente leu alguns contos, a gente leu O Alienista, Memórias Póstumas e Dom Casmurro. E, de longe, Dom Casmurro foi o que eu mais vi o pessoal se engajando no debate, porque tem aquela questão, né? Afinal de contas, Capitu traiu ou não traiu? E se você não conhece a história, resumindo rapidinho, Dom Casmurro é narrado sob o olhar de Bentinho, que é narrador, personagem, isso é muito importante, aliás. E o Bentinho foi, desde cedo, prometido, digamos, para uma vida sagrada. O sonho da mãe dele era que ele entrasse no seminário a fim de se tornar padre futuramente. E ele até entra, só que, ainda jovenzinho, ele se apaixona pela sua vizinha, Capitu. E aí, no fim das contas, ele não vira padre coisa nenhuma, porque ele quer mesmo é se casar com Capitu. E é isso que acontece, eles se casam, geram um filho, tá indo até que tudo bem, até que o Bentinho começa a desconfiar da fidelidade de Capitu. E aí a gente tem toda essa discussão, se ela realmente traiu, se não traiu. E eu acho o livro fantástico. A escrita do Machado é uma das minhas favoritas. Machado, aliás, é um dos meus autores favoritos. A história também é muito boa e eu gosto dessa dualidade que ele coloca, porque eu falei que era importante se atentar para o fato de que o narrador é um narrador-personagem, então tudo que a gente está lendo passa pelo filtro do Bentinho, né? Tem todos os vieses dele, então eu acho essa coisa fantástica. Fora um retrato que o Machado de Assis também pinta da sociedade brasileira ali. Ai, livro fantástico. E se você nunca leu Machado, recomendo fortemente que comece por Dom Casmurro, apesar de que acho que O Alienista também é uma boa, mas Dom Casmurro, ó. E tem aquela coisa também, sabe? Que eu acho que é um sentimento importante no fim das contas, pra você se aproximar de sentir que tá lendo um livro que foi muito importante, sabe? Machado é essencial pra entender a nossa sociedade. E agora, finalizando a lista com o calhamaço, que é O Conde de Monte Cristo. Eu adoro este livro aqui, meu digníssimo também ama, é o livro favorito dele, aliás, ele falou recentemente sobre esse livro aqui num vídeo que eu irei deixar linkado aqui no box de informações. E o que temos em O Conde de Monte Cristo? O Conde de Monte Cristo narra a jornada de Edmond Dantès, que inicialmente era um marinheiro que tinha uma vida bastante correta, ele tinha uma vida humilde, mas sempre estava fazendo tudo certinho, estava crescendo na vida, porque ele sempre se aplicava muito em tudo que ele fazia, então estava indo bem no trabalho, tinha uma namorada muito bonita por quem ele era perdidamente apaixonado e eles iriam se casar. Até que, como disse o Wendel no vídeo, as inimigas invejosas aparecem para acabar com a felicidade de Dantès. Eles armam um complô contra ele e ele acaba indo preso. E por conta desse complô, o Dantès passa 14 anos na prisão, mas ainda lá ele reflete sobre tudo aquilo que ele passou, chega à conclusão de que foi uma vítima de uma grande armadilha, de uma conspiração ali contra ele, e lá na prisão começa a arquitetar o seu plano de vingança e também a sua fuga. Ele foge dessa prisão e sai dali para se vingar de todos aqueles que contribuíram para colocá-lo naquela situação. E é essa jornada em busca de vingança que a gente acompanha neste livro aqui. E Paloma, filha de Deus, por que você trouxe um livro deste tamanho para quem quer começar a ler clássicos? Então, é porque este livro aqui, eu acho que você pode começar por qualquer um desses livros e aí depois talvez vir para este aqui, porque aí já é um calhamaço, também um livro muito importante, né? Mas é porque é uma história que te prende de um jeito. Nossa, eu consigo contar nos dedos os outros livros que conseguiram me prender como este aqui conseguiu. Essa história aqui saía originalmente em folhetim. Não lembro muito bem a periodicidade na qual esses folhetins eram publicados, mas aí imaginem que o Dumas, que é o autor do livro, tinha que manter essas pessoas interessadas na história. Então ele terminava cada capítulo com um baita cliffhanger, e aí você termina o capítulo e fica, meu Deus, eu não posso parar de ler esse livro agora. É o tipo de livro que te faz prender o xixi também. Vou criar esse indicador do quanto o livro consegue te prender com base no xixi. Enfim, palhaçadas à parte, voltando,
É um livro maravilhoso. E a história é muito legal porque o Dumas cria várias subtramas aqui. Então a gente tem a trama mais macro, digamos, que é a trama do Dante, mas a gente também tem diversas subtramas que vão se entrelaçar a esta trama principal. Então, ai, maravilhoso. Que saudade desse livro. Você se assusta com o tamanho, mas vai por mim. É muito tranquilo de ler, muito tranquilo mesmo. Isso aqui é um baita do novelão. E você só vai sossegar quando você terminar de ler isso aqui. Maravilhoso demais. Bom, finalmente encerramos a lista. Acho que aqui a gente tem livros para praticamente todos os gostos. E também queria pedir a contribuição de vocês. Aliás, qual foi o primeiro clássico que você leu? Você indica começar por aí? Se sim, deixa aqui nos comentários, fala o porquê, que aí através dos comentários a gente consegue ampliar ainda mais a lista de indicações e dar opções pro pessoal aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.